Bom dia, boa tarde, então boa noite. Sejam bem-vindos ao Drink com Crime. Aqui quem fala é a Carla. E eu sou a Juliana de Viziers. E hoje a gente está com convidadas especiais. Uma salva de palmas. É o nosso convidado especial. Olha que lindo. É um dog. É, Né? direto da Noruega. É um dog norueguês, mas também temos duas moças queridas que são a Natália e a Renata, do Pátria Madre Criminal. Sejam bem-vindas! Olá! Gente, Muito me obrigada. desculpem o meu cachorro Aparecido. Ele gosta de ser podcaster, ele faz uma participação especial de vez em quando, porque ele é Aparecido. Adorei. E obrigada por receber a gente. Eu fiquei super feliz de a gente se encontrar aí para nessa collab, porque eu adoro o canal de vocês e a gente também fez uma participação lá que vocês já devem ter ouvido. Para quem não ouviu ainda, tem que correr lá no Pátria Amada para ouvir um episódio bem misterioso que a gente já contou lá. E o caso de hoje é um caso também polêmico, né, Ju? Isso aí, mas antes de falar do caso, eu queria só dizer que o meu drink de hoje, porque aqui é o Drink com Crime, então a gente sempre grava tomando um drink. Meu drink de hoje é uma caneca especial da rodinha de black metal norueguês, que é exclusiva para catarceiros maneiros, dos catarceiros do Pátria Amada Criminal, que eu sou membro, que eu amo. Recomendo para todo mundo ser membro do Catarse do Pátria Amada, porque os episódios são maravilhosos. Então, e eu sou muito fã deles. Gente, a Ju é a catarceira maneira mais antiga que a gente tem. Ela foi aqui 20 minutos depois que a gente lançou o Catarse. Ela foi lá e assinou e tá com a gente desde então. VIP total, assim, a gente adora. O fato de que a Ju agora... número 1, e agora a gente tá aqui chamando a Ju de colega de trabalho, gente. Isso é muito legal. Vocês me inspiram. Sim. Ela é nossa catarceira maneira original. Ou de catarceira maneira. Quando tudo era mato no podcast, eu já estava aqui. A Ju, aliás, ajudou a carpir. Ela carpiu esse pote. Gente, meu drink, eu sei que ninguém perguntou, mas o meu drink é uma coquinha gelada. Nossa, hoje eu tô inovando, meu drink é uma Fanta Zero. Então eu tô de foca também. Então, estamos juntas. O caso de hoje é um caso de assassinatos. A Ju sempre traz esses casos e esse roteiro é dela hoje, né, Ju? Sim, é um caso ela misterioso. Ela curte uma coisa brutal, muito sangrenta. Curtimos também. A Natália, principalmente, a rainha do pesadão. Então, esse caso é sangrento. E eu não sei se vocês já conhecem, o caso de hoje é o caso da família Van Breda. E eles eram magnatas da África do Sul, e eles residiam ali num condomínio, aqueles condomínios de alto luxo, com portaria, com toda a segurança que você imagina que um condomínio desse tem que ter, né? Mas eles foram atacados na calada da noite com golpes de machado. Então, o que será que aconteceu, né? Quem cometeu esse crime brutal que chocou a África do Sul? Então, gente, é um drama de gente rica. Isso. Ai, gente, adoro. Não assassinato, viu? Eu adoro o drama da gente rica. Porque a gente é pobre. Então, vamos conhecer melhor essa família Van Breda, né? Era o Martin e a Teresa Van Breda. Eles levavam ali uma vida de luxo na África do Sul. O Martin tinha 54 anos e a Teresa 55. Ele já tinha sido diretor de mais de 25 empresas, incluindo uma subsidiária australiana da empresa internacional de empreendimentos imobiliários Angel e Volkers, além de ter fundado a própria empresa que rastreia veículos roubados. E o casal tinha 3 filhos jovens, tá? Em 2015, o filho mais velho, o Rudy, tinha 23 anos, o filho do meio, o Henry, tinha 20 anos, e a caçula, a Marli, tinha 16. E os 3 jovens eram muito bonitos e os Van Breda pareciam a família perfeita. Mas como vocês já sabem que esse é um canal de true crime, de crimes reais, então... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E tem muita coisa aí que a gente vai descobrir dessa família e desse crime bárbaro. Então quem vai ajudar a gente a contar é a Juliana. Bora lá, Ju? Vamos. Então, o trabalho de CEO na Angels e Volks levou a família a viver na Austrália por quase uma década.
O Rudy tinha 14 anos quando eles se mudaram para a Austrália, o Henry tinha 11 anos e a Marli era uma criança bem pequena. Mas em 2014, que foi o ano anterior ao crime, né? O crime aconteceu em 2015, então em 2014 os negócios da família levaram que eles voltassem para a África do Sul. E aí eles adquiriram uma luxuosa casa na cidade de Stellenbosch, que é uma província do Cabo Ocidental. E, no entanto, os filhos mais velhos, né, o Rudy e o Henry, continuaram na Austrália para terminarem suas faculdades, porque o Rudy estudava engenharia e o Henry cursava física. E aí quem se mudou foi a família e a filha mais nova. A mansão da família, como a Carla já falou, ficava em um condomínio de alto padrão, tinha câmeras, alarmes, cercas elétricas, acesso restrito, patrulha 24 horas e seu próprio campo de golfe. E a cidade de Stellenbosch é a segunda maior província europeia na África do Sul. É um local assim, muito bonito, com vários vinhedos, um cenário de belezas naturais, com lagos, montanhas, parecia cenário de filme. Eu até mandei umas fotos para vocês aí, porque assim, agora eu quero viajar para lá, porque eu não conhecia esse lugar e eu achei muito bonito, assim, adorei Stellenbosch, fiquei com muita vontade de ir para lá. E em janeiro de 2015, a família estava toda reunida na África do Sul, porque era período de férias, então o Ruth estava de férias na faculdade e o Henry havia trancado o curso de física por 1 ano. Na África do Sul, na época do crime, tinha altos índices de criminalidade, mas na região onde condomínio de luxo que vivia a família Van Breda, nada acontecia, né? Era aquela região da cidade que tinha alta segurança. No entanto, às 7 da manhã do dia 27 de janeiro de 2015, houve uma ligação perturbadora para a polícia da casa dos Van Breda. O filho do meio, Henry, que tinha 20 anos, ligou pedindo uma ambulância e disse que os outros 4 membros da família foram atacados e que o agressor tinha fugido. Ele disse que eles foram atacados com um machado na própria casa e que somente sua irmã Marli estava se mexendo. Na ligação, o Harry estava muito calmo até demais. E a atendente fez um péssimo trabalho. Ela dizia que não achava o endereço no mapa da cidade, ficava confirmando e pedindo para o Henry soletrar o endereço, e se ele estava falando corretamente o endereço, mas ela não entendia e ficava pedindo para ele repetir. Ela não instruiu o Henry a prestar os primeiros socorros e todo o processo foi muito lento. A ligação durou 25 minutos até ela concluir e mandar uma ambulância para lá. E durante a ligação, sim. E durante a ligação, o Harry fazia um barulho que parecia tipo uma risada sarcástica, sabe? Que ela, como ela não entendia, ele falava Eita. Sabe? Aí quem ouviu depois, parecia que ele estava meio que debochando dela. E o esperado, então, né, era que ele perdesse a paciência e falasse: mande logo uma ambulância, minha irmã está agonizando lá em cima. E nada, ele manteve calmo, lindo, calmo. E mais tarde, né, ele justificou a calma devido a que ele estava fumando vários cigarros enquanto falava. Então, aliás, estava calmo porque eu estava fumando cigarro. E eu peguei o cigarro porque se eu não... Cigarro normal? Cigarro normal. Gente, quem que fica calmo com cigarro? Jamaica, né? Exato. Ele falou que ele pegou o cigarro para se acalmar, porque se ele não estivesse fumando cigarro, ele não ia conseguir manter a calma. E realmente foram encontrados, né, as guimbas de 3 cigarros no local onde ele fez a ligação. Vamos ouvir a ligação, Ju? Vamos, bota a ligação. A gente separou, que a gente vai colocar. What, Stephen, what is your emergency? Yeah. I need an ambulance. Lots of, You need an ambulance? Yes, please. What's your name, sir? Henry van Breda. Henry? Is there someone else that can speak if you're not able to? No, Who else is in the house? There's no one else. Everyone else. I need the contact number, please. Yeah, okay. Qual a sua emergência? Eu preciso de uma ambulância, muitas. Uma ambulância? Qual o seu nome, senhor? Henry Van Breda. Depois a ligação fica uns 3 minutos, ele fica falando o endereço e ela meio que não entende, apesar dele falar corretamente. Ele até mesmo soletra o endereço, essa parte eu cortei do áudio. E aí depois a atendente fala: tem mais alguém com quem eu possa falar? Você tá bem? Ele fala: não tem mais ninguém. E ela fala: quem mais está na casa? Aí ele fala: não tem mais ninguém. E ela fala: eu preciso do seu telefone, por favor. Ele fala o número bem pausadamente e ela repete o número. In Stellenbosch.
Yeah, can you please just send an ambulance or more than one ambulance to Desaltse Winelands in Stellenbosch? Desaltse. Yeah, can you find that, please? Desaltse. What? And you, the patient? No, my family is. Someone attacked my family. Hey? Someone has attacked my family in my house. Okay, so you need the police or the ambulance. And an ambulance, please. Yes. Now, who is injured? I think everyone. Everyone in your house? Everyone, 4 people, yes. Adults, 2 adults? 2 adults and 3 adults and 1 teenage girl, yes. What are the injuries? Head injuries. Are they conscious? I don't think so. My sister's moving, but that's it. Bom, uma parte do áudio eu omiti, ela simplesmente fica repetindo o que ele fala, o nome das ruas e tudo mais, que ela fica pedindo referência por um bom tempo, perguntando o que tem perto da casa, nas ruas da proximidade, se tem uma escola, coisas assim. Ela parece não achar o endereço. E nessa parte eu cortei e logo em seguida ele fala novamente: você pode apenas enviar uma ambulância ou mais de uma? E ele fala a referência, ela repete o que ele fala bem devagar. E ela pergunta: você é o paciente? Ele fala: não, minha família. Alguém atacou minha família. Alguém atacou minha família na minha casa. Então, o atendente responde: ok, então você precisa da polícia ou ambulância? Ele responde: ambulância. Ela fala: quem está machucado? Ele fala: acho que todos. Ela: todos na sua casa? Ele: sim, 4 pessoas. Ela: 2 adultos? Ele fala: não, 2 adultos, não. 3 adultos e uma garota adolescente. E ela fala: sim, e quais as lesões? Ele fala: lesões na cabeça. E ela fala: eles estão conscientes? Ele fala: acho que não, mas a minha irmã está se movendo. E depois a atendente fica repetindo o endereço novamente. Eu cortei também essa parte, tá? Sorry? Are there any suspects on scene? No, they ran away. With what were they attacked? An axe. I think I blacked out and I've just woken up. Axe. Okay, stay on the line. I'm going to speak to the police. Thank you, but please send an ambulance as quickly as possible. Yes. Aí ela pergunta se tem algum suspeito no local. Ele diz que não, que eles fugiram. Ela pergunta das armas e ele fala que foi um machado e que ele apagou em algum momento. Ela fala: ok, um machado. Fique na linha que você precisará talvez falar com a polícia. E ele fala: certo, mande a ambulância o mais rápido possível. Are you the only one that's conscious? You know, yes. The others are unconscious. Okay, what kind of injuries is there? My family and we were attacked by a guy with an axe. With an axe? Unconscious, it is. Unconscious, huh? Yes, and bleeding from the head, please. Okay. On my mobile phone, I'll be out in the street and I'll need the ambulance there. Okay then. Okay. How long will the ambulance take? It won't be too long. They'll send the ambulance out as soon as possible. Okay then. Okay. Thank you, sir. Bye. Bye. Depois ela pergunta se ele é o único consciente. Ele diz que sim. Aí tem mais uma conversa, assim, que ele meio que se irrita. Rola um momento de estresse, que ela fica perguntando de novo o nome da rua, diz que não confere, diz que o número que ele tá ligando não confere com o endereço. Eu cortei essa parte que era muito longa, mas depois ela pergunta assim: ok, que tipo de lesões temos aí? Ele fala: minha família e eu fomos atacados por um cara com um machado. E agora a parte bizarra. Ele fala assim... ela fala: inconscientes, né? Ele fala: sim, e sangrando pela cabeça. E ele dá uma risadinha. Bom, e aí ele fala que estava com seu celular esperando a ambulância e eles se despedem. É mais ou menos isso que aconteceu. E uma das justificativas da atendente, que depois em julgamento ela deu uma declaração dizendo que ela achou por diversos momentos que aquilo se tratava de um trote, de uma brincadeira, e por isso ela não levou tão a sério as informações que ele estava passando, né? Eu escutei aqui, gente, ele dá muito umas risadinhas. Ele não parece assim. 10 minutos de áudio, eu não vou pôr todo no episódio, vou ver se eu dou uma selecionada em umas partes, mas assim,
Ele realmente parece estar muito calmo, ele dá umas risadinhas, e eu acho que a forma que ele tenta explicar a situação é uma forma assim muito pausada. Eu estaria em gritos, em pânico, gritando, vem logo, corre, e eu não vi nenhum tipo de afirmação dessa forma por parte do Henry. É difícil falar, porque às vezes a gente nunca sabe como que uma pessoa vai reagir nesse tipo de situação. E tipo, mas eu acho que se você tá gritando demais ou tentando fazer alguma coisa, muito escândalo, eu acho que pode parecer forçado também. Mas se você tá muito calmo, existe tem um creepiness, sabe? Tipo, é muito creepy quando a pessoa tá calmamente relatando uma das piores coisas que já aconteceram, sabe, na vida dela, e ela tá, tipo, calmamente relatando aquilo. Eu acho bem... É muito estranho. Não é uma coisa natural pra 90% da população, eu diria. Sim. E é que assim, tem gente que ainda fica apática, assim, tem gente que fica, tipo, que parece que a alma da pessoa foi embora, mas ele não parece estar traumatizado de nenhuma forma, sabe? Tipo, ele tá falando normalmente, assim, ele tá articulado, ele tá tranquilo, assim. Eu quis colocar esse áudio bem no começo do episódio, porque, assim, é uma das provas usadas contra ele, né? Você já deve ter imaginar, quem já conhece um pouco desse caso, mas como é muito utilizado para criticá-lo, acho que a gente tem que realmente olhar com um olhar crítico, né? O cenário todo e todas as outras evidências para a gente avançar depois do caso. Mas o áudio é a evidência principal usada contra o Henry, a atitude dele perante toda essa situação e essa ligação para a polícia, né? Então, né, eu queria até uma coisa que eu deveria ter falado no começo, que eu não falei minhas fontes. Então, as minhas principais fontes foi o podcast Killer Queens, o 60 Minutes, e também, mas assim, a minha principal fonte foi o canal do YouTube de uma advogada chamada Tracy Stewart, que é uma advogada da África do Sul, que ela pegou tudo desse caso, ela pegou todas as evidências, ela acompanhou o julgamento, e ela colocou de uma forma, assim, tudo que a defesa falou, tudo que a acusação falou, sem colocar a opinião dela, para que o próprio público pudesse colocar na balança e ver, né, ter suas próprias opiniões. E eu estou querendo fazer questão, né, de falar do canal dela, porque a gente vai entrar bastante assim, nessas questões de quais são as provas, que foi utilizado contra e a favor do Henry. Inclusive, essa questão da calma que a gente estava falando tem uma possível explicação biológica que a gente vai falar um pouquinho mais para o final. Quando a polícia chegou, havia sangue por todo lado e eles ficaram chocados com a brutalidade do ataque. Martin e Teresa, que eram os pais da família, e o filho mais velho, Rudy, foram declarados mortos no local. Marley, que era a filha mais nova, de 16 anos, e Henry foram encaminhados para o hospital. Marley foi atingida 6 vezes com o machado, sendo 5 vezes na região da cabeça e pescoço, mas contra todas as expectativas, ela sobreviveu. Marley ficou meses internada e também enfrentou uma longa reabilitação. Ela teve dificuldades para voltar a andar, falar, e só que quando ela retornou à consciência, ela não conseguia se lembrar de absolutamente nada da noite do crime. Ela teve um blackout, um apagão total, e ela não consegue ajudar, né, na autoria. Então, o que aconteceu na noite anterior do crime, né? Que a gente sabe pelos relatos do Henry. Na noite anterior do ataque, a família teve uma noite normal e agradável. Eles jantaram, conversaram, viram TV, assistiram Star Trek quase uma sala de cinema que eles tinham, que tinha um ótimo sistema de som. Depois o Woody saiu para uma corrida. Ricos, né? Oi? Ricos, né? Ricos, Mas vai ter a questão do som também, vai ser importante. Por isso eu quis salientar, porque que o som era muito bom. Depois o Rudy saiu para uma corrida, a Marley foi para o seu quarto, Marty trabalhou um pouco no seu computador e depois foi tomar vinho com a sua esposa. Henry ficou mexendo no celular e por volta da meia-noite todos foram dormir. Só que naquela noite, Henry não conseguia pegar no sono. Então ele se levantou e resolveu mexer no seu laptop. Até que em algum momento, entre 2 às 3 da manhã, ele foi usar o banheiro, que ficava no quarto que ele dividia com seu irmão Rudy. Enquanto ele estava usando a privada e jogando em seu celular, ele ouviu seu irmão Rudy
gritando. E aí ele saiu correndo do banheiro com os gritos do irmão. E aí, quando ele sai do banheiro, ele vê o seu irmão sendo atacado por um homem com um machado. Ele ficou completamente paralisado, sem reação, próximo à porta do banheiro. O homem, ele usava uma máscara que cobria toda a cabeça, com buracos apenas para os olhos e a boca. Ele usava luvas e roupas escuras. E segundo Henry, ele seria um homem negro. Mais tarde, Henry foi questionado como ele sabia que o homem era negro, já que o homem estava, teoricamente, todo coberto, né, com aquele capuz. E, em seguida, né, do ataque do irmão, o pai, o Martin, chega no quarto, ele acende a luz para poder ver o que estava acontecendo, e ele começa também a ser atacado pelo assassino. O pai tenta segurar o cara para proteger os filhos, mas o homem derruba Martin e o ataca pelas costas com um machado diversas vezes. Vendo seu pai caído sobre a cama de Rudy, Henry volta para o banheiro e tranca a porta por dentro. Ele estava com muito medo, em choque e não sabia como ajudar sua família. Ele disse que ouviu o assassino rindo muito e o tempo todo durante o ataque, assim, como se ele estivesse tendo prazer de atacar a família. Então o cara ficava... Nossa, gente, mas que altura que essa pessoa tava rindo pro cara do banheiro escutar? Ele rindo e matando, rindo e matando, rindo e matando. Mas o banheiro era pertinho, porque era o banheiro do quarto, né, da suíte, então... Mas ele tinha que estar rindo alto, né? Tipo, sei lá, enfim. Ele é muita alegria nesse momento. É, né? Muita alegria para um assassino. Exato. O Henry disse que ouviu os gritos da sua mãe sendo atacada, mas que aí, como ele estava longe, que ele estava trancado no banheiro, ele não sabia dizer exatamente o que estava acontecendo. Henry ouviu uma segunda voz de um homem desconhecido, que o fez pensar que poderia haver um segundo bandido na casa. Só que essa informação de que teria uma segunda voz, ele só foi falar num segundo depoimento na polícia. Inicialmente, ele não tinha relatado essa segunda voz, que também foi usado contra ele. E aí o Henry não tinha ideia do que fazer, até que em algum momento ele decidiu sair do banheiro e tentar socorrer sua família. Quando ele saiu do banheiro, o assassino volta para o quarto e corre na direção do Henry, já com o machado assim, punho, sabe, na direção dele, como se fosse atacá-lo. E aí o Henry começa a lutar com ele, segura o braço dele e evita a machadada e consegue tirar o machado da mão do bandido. E aí ele ainda pega o machado e dá uma machadada no ombro do bandido. Só que o bandido tinha uma outra faca guardada em algum lugar, e aí ele tira a faca e faz um corte e machuca o Henry em vários lugares. Nossa, gente. O assassino correu para baixo, aí o Henry tira a faca da própria barriga, né? Coloca a faca em algum lugar, ele pega o machado de volta e começa a perseguir o homem com o machado na mão. Parece cena de filme gore. Filme de terror gore, de baixo orçamento, sabe? O Henry disse que saiu do quarto. Assim que ele saiu do quarto, ele viu a sua mãe e a sua irmã muito feridas, caídas no corredor do segundo andar. Havia sangue em todos os lugares. Aí ele correu na direção do homem, que estava descendo as escadas. E no meio das escadas, ali naquele degrau maior que tem entre os dois lances, ele tentou atacar o homem, né? Foi dando a machadada já na posição de ataque. Os dois brigaram. E aí, em algum momento da briga, o Henry perde a consciência. Ele desmaia. E quando ele acorda, ele não tem certeza se ele conseguiu dar uma segunda machadada ou não no homem. Quando ele acordou, ele estava desorientado. Ele desceu as escadas, viu a porta da cozinha aberta e ligou para sua namorada. Sim, em vez dele ligar para a polícia, ele ligou para sua namorada. Só que ela nem atendeu, porque era 5 horas da manhã e ela estava dormindo, então ele ficou sem saber o que fazer. Aí ele subiu as escadas novamente e viu sua mãe morta e sua irmã atingida na cabeça, porém sua irmã mexia o braço e a perna. Ele teve um mal súbito e desmaiou de novo. Ele perde a consciência novamente. Quando ele acordou, aí sim ele foi tentar ligar para a emergência. Porém, como ele tinha vivido 10 anos na Austrália, ele não sabia qual era o número de emergência na África do Sul. E aí ele perde um tempão tentando procurar no Google qual era o telefone, quando ele finalmente consegue. E aí ele liga para a polícia às 7h12 da manhã, que é aquela ligação que a gente comentou. E aí, quando a polícia chega, né, eles falam que o Rudy foi encontrado morto no chão do seu quarto, entre as camas dele e do Henry.
Marty foi encontrado sob a cama de Rudy. Teresa e Marley foram encontradas uma ao lado da outra no corredor do segundo andar, em frente à porta dos meninos, sendo que a Teresa, né, a mãe, ela estava quase em frente à escada e Marley estava um pouco longe em relação ao quarto. Ela estava tipo atrás da mãe, como se as duas tivessem acordado e ido para o quarto dos meninos ver o que aconteceu. E a mãe estaria na frente e a filha atrás. E as duas estavam caídas com as pernas voltadas na direção do quarto, como se elas tivessem corrido. Na hora que alguém saiu do quarto, tipo, o assassino saiu do quarto, elas correram na direção contrária e foram atacadas, e por isso as pernas delas estavam viradas no sentido do quarto. E aí, pela posição dos corpos, a polícia concluiu que o Rudy foi o primeiro a morrer, e ele também tinha as machadadas mais profundas, como se tivesse sido atacado com mais raiva. E geralmente, né, nesse tipo de ataque, a primeira vítima que é atacada com mais força é a vítima principal, né, a vítima que o assassino realmente tinha ódio. E Eita. Gente, eu acabei de ver um homem. Eu acabei de ver um homem aqui na janela passando, porque tem uma calçada aqui, tipo uma ciclovia. O cara andando de bike, sem camisa, na chuva. Sabe? Gente. Tipo, andando de pé na bike, assim. Eu falo, gente, é muito comprometimento com a sua saúde. Tá mó chuva, mó frio do cacete. E o cara, tipo, sem camisa na bike, desculpa. Por isso que eu fiz uma cara, assim, muito estranha. Eu achei Desculpa. que você ia dizer que viu um homem com machado na janela. Nossa, pelo amor de Deus. Sim, a gente tá entrevistando hoje o assassino. Exato. Desculpa, gente. Ai. Então, o pai, né, da família, o Martin, ele foi encontrado morto sobre a cama do Rudy, no quarto, e a Teresa e a Marley no corredor do segundo andar. A faca foi encontrada no quarto e o machado no meio da escada, né, no degrau maior entre os dois lances de escadas. Na escada tinha muito respingo de sangue e muitas pegadas em sangue em direções diferentes. Inclusive, se vocês forem procurar fotos da cena do crime, o que mais tem é foto de pegadas em sangue, de sapato, de várias pegadas. A polícia começou a investigar, procurou nas câmeras do condomínio, mas não havia nada, nenhum sinal de bandidos nas filmagens. No entanto, um alarme que ficava no muro do condomínio foi acionado às 3h37 da madrugada. A polícia também ouviu os funcionários e vizinhos e ninguém viu nada estranho, exceto por uma vizinha, a vizinha da casa mais próxima, a casa da família, que disse que por volta das 10 da noite ela ouviu gritos masculinos da casa dos Van Breda, aparentando ser uma briga. E aí, questionado sobre essa suposta briga, o Henry disse que os sons ouvidos eram do Star Trek, que eles estavam ouvindo lá no super aparelho de som deles. Então, não, eles ouviram Star Trek, não teve briga nenhuma na casa. A gente não estava brigando, a gente só é muito rico e o nosso sistema de som é muito bom. É muito potente. Exato. Mas existe, assim, realmente uma dúvida se teve uma briga ou não. Porque às 10 horas da noite, até mais ou menos umas 11 horas, tanto o Henry quanto a Marley, né, a filha adolescente, estavam conversando no celular, né, pela mensagem de celular, com seus respectivos namorados. E nenhum dos dois relatou, assim, uma briga, um desentendimento da família, um estresse. Era aquela conversa descontraída de namorado. Então, isso realmente bota uma dúvida se houve uma briga ou não nesse horário. E se essa briga envolvia o Henry, porque ele estava lá conversando com a namorada. A polícia e a mídia logo especularam que havia participação de uma gangue chamada Balaclava. Você sabe o que é Balaclava? Balaclava é aquele negócio que você põe na cara, né? Quando tá... Ladrão põe e bicicleteiro quando tá frio. Isso. Tipo um capuz que cobre a cara e a cabeça. E Renata é cultura. Mas é tipo uma gangue ferrada, não é? Na África do Sul? Sim. Ah, tem uma gangue? Sim, na África do Sul tem uma gangue que é chamada Gangue Balaclava. Eles sempre assaltavam casas usando balaclavas, só que eles não tinham esse histórico de matar membros da família, eles só assaltavam mesmo.
E nada foi roubado na casa. Havia joias, obras de arte, 2 carros de luxo na garagem, absolutamente nada foi roubado. Inclusive a bolsa, né, da mãe, da Teresa, estava em cima da mesa, assim, que uma mesa que ficava logo na porta. A bolsa estava aberta, dentro da bolsa tinha carteira, documento, celular, e fora que a própria bolsa já era daquelas que já é uma fortuna, própria bolsa, e absolutamente nada foi roubado. Então, é muito difícil que tenha sido essa gangue que tinha como objetivo roubar. Então, tinha muitas pegadas, principalmente na escada. Porém, todas as pegadas foram identificadas como pertencentes aos membros da família, sendo a maioria do tênis do Henry ou dos socorristas, né? Socorristas que chegaram para socorrer as pessoas, né? A irmã, lembrando que a irmã estava viva e o próprio Henry também era uma vítima, teoricamente. E não foi encontrado DNA estranho ao da família nos corpos, nem digitais desconhecidas. E a ausência, né, de sinais de um invasor fez a polícia olhar para Henry como principal suspeito, e ele foi indiciado pelo crime. E a evidência mais perturbadora foi que as armas do crime, né, a faca e o machado, pertenciam à própria casa. A faca era de um kit de facas da cozinha e o machado era de um kit de ferramentas que ficava na garagem. Então, por que o assassino invadiria uma casa sem trazer as próprias armas? E esperando, rezando para que eles tivessem um machado, alguma coisa potente. Exato. Porque senão ele ia tentar matar a família com uma faca de pão. Isso. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não. Fora que a narrativa dele parece muito coisa de filme, é uma narrativa muito infantil, né? É isso que eu ia falar, uma narrativa, parece que a pessoa tá escrevendo uma fanfic de Star Trek, assim, tipo de filme de ação, uma coisa bem... Então, a polícia também encontrou vestígios de sangue do Henry e do Rudy no box do banheiro do quarto deles. E acusaram o Henry de ter tomado banho para se livrar das evidências. Mas ele justificou que tanto ele quanto o irmão faziam a barba todos os dias durante o banho, e aí seria normal ter respingos de sangue no box, até porque realmente era muito pouco, não era uma quantidade relevante. Então poderia fazer algum sentido a justificativa dele. Na faca do crime havia digital do Henry, que ele justificou que estava lá porque ele retirou a faca da própria barriga. Mas no cabo do machado não havia digital alguma. A polícia então acusou o Henry de ter limpo o cabo do machado, né, para tirar as digitais dele. A polícia também acusou o Henry de ter se auto-infligido os ferimentos para se parecer com uma vítima e ressaltou que os ferimentos dele foram muito leves em relação ao padrão de machadadas do resto da família. E ele tinha facadas bem superficiais no peito que eram paralelas. E isso não parecia sido feito durante uma briga, sabe? 2 facadas paralelas. Não parecia. Briga seria facadas aleatórias. Eu não lembro que caso que a gente fez que falava sobre isso, que tem um padrão quando você se tipo, nosso corpo tem um instinto de autopreservação que você nunca consegue se cortar muito fundo quando você se cortando, quando você... Mas, né, por que o assassino teria poupado o Henry, né? Já que ele fez um ataque tão violento quanto os outros membros da família, por que ele deixaria o Henry vivo? Porque os ferimentos dele foram tão mais leves do que o sofrido por outras vítimas. Então, é isso que as pessoas começaram a se perguntar. O que ele tinha de tão especial, né? Esse alecrim dourado. Pois é. A polícia disse que todos os ferimentos nos 4 membros da família foram feitos com a mesma força e provavelmente com a mesma arma. Só que no machado não havia nem DNA nem sangue da Marley. Como, né? Que não havia sangue nem DNA dela, que foi a última vítima. Ela foi a última a ser atacada. Então, se ela fosse a primeira, até poderia dizer assim, ele atacou, lavou e aí atacou. Não, ela foi a última vítima e não havia DNA nem sangue dela. A polícia
disse que o lapso do tempo entre os ataques e a ligação para emergência que o Henry fez, que foi uma demora de 2 horas e 40 minutos, um tempo estimado, né? Foi esse tempo que o Henry usou para alterar a cena do crime. Ele teria plantado o machado na escada, após limpar o cabo, auto-infligido os ferimentos. E a calma do Henry durante a ligação demonstraria uma personalidade fria e calculista. Ele fumou 3 cigarros enquanto sua irmã estava agonizando no segundo andar. Eu fico pensando, se ele teve todo esse tempo, por que ele não jogou fora o machado, né? E não falou que o assassino imaginário correu, tipo... Pois é. Com a arma do crime, tipo... Sei lá. Sim. Mas a gente também não sabe do grau de inteligência do Henry. Então não parece, pelo que ele contou, pela narrativa dele de como tudo aconteceu, que mais parecia um filme do Vin Diesel, eu acho que não era muito, não sei. Então. Já não foi muito com a cara dele, não, pelo que você está me contando. Pois é. E também teve, assim, pequenas alterações na versão da história, né? Na primeira vez ele não falou da segunda voz, e já no segundo depoimento ele falou que havia uma segunda voz ali de um suposto segundo assassino, sendo que ele falou isso quando já se tinha a informação de que não tinha sangue nem DNA da Marley no machado. Então, se poderia dizer assim, não, então teve uma segunda arma, teve um segundo assassino com uma segunda arma. Outra contradição foi que no primeiro momento ele falou que ele ainda estava no banheiro enquanto o irmão e o pai estavam sendo atacados. E no segundo momento ele disse que ele estava na porta do banheiro. Né? Gente. E havia respingos de sangue, né, que seriam condizentes com alguém que estivesse próximo a alguém que levou uma machadada no short do Henry. E aí, se ele estivesse realmente na porta do banheiro, faria sentido, porque ele estaria bem próximo às camas, onde o pai e o irmão foi atacado, então mesmo que não tivesse sido ele o agressor, poderia ter respingado na roupa dele, isso não seria estranho. Mas se ele estivesse dentro do banheiro trancado, que foi a primeira coisa que ele falou, aí seria estranho. Como é que o sangue respingado foi parar na roupa dele? Né? Então... Henry foi encontrado sozinho na cena do crime e não havia sinais de um invasor. Isso faz dele o principal suspeito. Mas toda história tem 2 lados e sim, esse caso tem outros elementos que geram dúvidas razoáveis. E por isso, parte da opinião pública acredita na inocência do Henry, o que torna esse caso bastante polêmico. Vamos lá ao outro lado da história. O Henry estava vestido na noite do crime somente um short, meias e tênis. No short dele havia sangue respingado do irmão e do pai, que seriam compatíveis com a história dele. Só que não havia sangue nem da mãe nem da irmã no short deles. Poxa, com tantas machadadas que ela levou, como não tinha sangue delas nele, né? Isso é um ponto bem estranho. Na meia do Henry havia apenas uma gota de sangue da sua mãe. Mas como ele tinha pisado na poça de sangue, poderia ter respingado na meia dele, porque o corpo dela estava em frente à escada que ele desceu e subiu mais de uma vez. E ele pisou no sangue, tanto que tinha pegadas em sangue. Então, também seria condizente com a história dele. E não havia sinal de sangue de Marley nas roupas de Henry também, sendo que a Marley, ela sofreu 6 golpes de machado. E não havia uma gota de sangue dela, nem na meia, nem no short, em nada dele. E a polícia... Gente, é muito difícil isso acontecer, é impossível isso acontecer. Você não consegue controlar esse tipo de coisa. Pois é. E a polícia procurou por roupas, assim, com luminol, sabe? Tipo, ali pode ter trocado, lavado a roupa. A polícia foi lá, jogou luminol em tudo e não encontrou roupas sujas de sangue. Mas ele ia matar o pai e o irmão, daí ir lá trocar de roupa, tipo, e matar as outras 2, depois colocar a roupa dele de volta. Entregar pra polícia a roupa só com o sangue do irmão e do pai. Não tem sentido. Não, é que a polícia pensou assim, de repente ele podia estar com uma blusa, e na blusa veio o sangue da irmã, e ele poderia ter descartado a blusa em algum lugar, mas nada foi encontrado que comprove
essa teoria, né? Não tinha roupas trocadas, nada suja de sangue. E também não havia sangue ou DNA da Marlee no machado. Né? Imagina, a pessoa foi atacada 6 vezes e não tinha sangue e o DNA da Marlee. E a explicação da polícia foi meio aquela coisa, sabe? Eu não sei se você acredita. Eu vou dizer o que a polícia falou. A polícia dizia que, como ela foi a última vítima a ser atacada e o machado já estava muito sujo de sangue, o sangue das outras vítimas teria atrapalhado a transferência de sangue para o machado. E como Marlee foi atacada em 6 lugares diferentes, e não no mesmo lugar repetidamente, não sairia tanto sangue dos ferimentos. É a famosa machadada sem sangue. A famosa, a famigerada. Machadada sem sangue. Conhecida por todos. Exato. Amplamente conhecida. Exato. Carinhosamente conhecida como lenda. Exato. Né? O que eles quiseram dizer, por exemplo, quando a gente se corta com faca na cozinha, quando a gente está cortando legumes, faz uma faca, demora alguns segundinhos para o sangue sair, né? É o tempo da gente tampar o corte, e tanto que às vezes os legumes que a gente está cortando não fica sujo de sangue. Só que tem que pensar que a faca é aquele cortezinho superficial e rápido. O machado é uma arma pesada, né? Os golpes são mais longos. E não ter sangue da última vítima Pode ter acontecido deles não terem encontrado o sangue da última vítima porque o sangue das outras vítimas contaminou a amostra. Tipo, se alguém mata as 4 que estão nesse podcast e daí ninguém acha o meu sangue, mas é porque de repente tem tanto sangue de vocês que a amostra do meu sangue não foi... Então, essa foi a segunda explicação da polícia, que o sangue das outras vítimas teria atrapalhado a transferência do sangue dela para o machado. Tá. Também é uma possível explicação da polícia. Porque eu imagino que seria difícil você isolar o meu sangue de uma amostra que tá no machado que matou 4 pessoas. Principalmente também porque eles são todos parentes, né? Eles têm DNA compartilhado. Verdade. Deve interferir um pouco. Mas já que a gente está falando de DNA, vou fazer uma pausa para falar uma coisa aqui, que a gente está falando bastante de DNA. Mas nenhuma das 4 vítimas tinha o DNA do Henry ou do invasor. Curioso, né? Peraí, nenhuma... Não tinha DNA do Henry nelas. Exatamente. E nenhum DNA desconhecido. Não. E nem sangue do Henry também. Ele também tinha se machucado. Também não tinha sangue, nem DNA dele. Mas nesse caso, se ele tivesse o que faria sentido ele só se machucar no final, né? Aí não teria sangue dele nas vítimas mesmo. Mas DNA... Mas DNA seria transferido. Não, deveria ter alguma transferência de DNA, sim. E aí, não ter o DNA do invasor pode ser justificado pela fala do Henry, que ele falou que ele usava uma máscara, uma balaclava que cobria a cabeça, que ele também estaria usando luvas, e bem protegido, e não espalharia o DNA. Mas o Henry estava apenas de shorts, meia e tênis. Então, como que o Henry, se fosse ele que atacou a família, teria atacado as 4 pessoas e o DNA dele não estava nos corpos? Mas assim, ele tá de short, meia e tênis, nada impede. Tudo bem que a polícia não achou outras roupas, mas ele não pode ter se livrado das roupas? Ele não pode ter usado outra coisa e se livrado? Assim, era um condomínio fechado, né? A polícia analisou cheio todo de câmera. o redor, cheio de câmera. A polícia analisou... E na roupa dele foi encontrado o DNA, foi encontrado o sangue do pai e do irmão, não foi? Isso, exato. Mas bem pouco, né? Não foi muito sangue do pai e do irmão, né? Não foi respingos de sangue. Foi respingos. Como é que ele ia controlar o respingo de forma que só 2 vítimas respingam? Não é? Eu não sei. De repente. Mas de repente, sei lá, enquanto ele tá andando pela casa nessas 2 horas. Ele teve 2 horas e meia depois que tudo aconteceu, enquanto a irmã dele agonizava pra andar pela casa e bolar uma história, né? Mas é muito estranho não ter DNA dele. Esse caso me lembra muito o caso da Darlie Routier. Exato. Mas agora que pra mim, lembro da Amanda Knox, porque eles falam que ela matou a menina naquele quarto, só que não tem um grama de absolutamente dela. nada dela. Não tem DNA nenhum dela, não tem um fio de cabelo dentro do quarto da menina. Como que você vai matar alguém e você não...
e você não vai deixar uma molécula de DNA. E o que acontece no caso da Dark? O que é difícil para a defesa da Dark? O DNA. Porque tinha sangue das vítimas na roupa dela, no entanto, não tem DNA invasor nem na roupa dela, nem DNA do marido, que seria um suspeito, e naquela meia que foi descartada tinha DNA dela e sangue dos meninos. Então, o que o projeto Não Sei Se está fazendo? Vai retestar todas as amostras na esperança de encontrar, assim, falar assim, não, teve esse erro aqui, a polícia não encontrou um DNA invasor aqui. E aí, e no caso da Darlie, anos depois, tinha um serial killer de meninos que tinham o modus operandi que ela descreveu, né? Porque no começo eles falavam, que absurdo, um cara só entrou na sua casa e quis matar seus filhos, e depois pegaram um cara que fazia exatamente isso. Mas aí eu tenho um questionamento, Renata, a gente fez esse caso aqui, né? Era o Tommy Lynn Sells, a gente fez esse caso no canal. E tinha um problema, ele não poderia ter sido. Uma, porque ele estava preso na data, e outra, porque ele atacava crianças que estavam sozinhas em seu quarto, para sair e deixar as crianças sendo encontradas mortas. Se ele tivesse invadido a casa da Darlie naquela noite, ele não teria, ele teria voltado porque a mãe estava do lado das crianças, então não faria... sim, mas não necessariamente ele, mas assim, o argumento de que não existe alguém com esse modus operandi, isso é ridículo, meio que cai por terra. Porque, tipo, existia alguém com esse modus operandi que estava fazendo isso, né? Então, assim, tinha uma meia... Enfim, eu só achei muito parecido até por conta do golpe, né, de faca, que foi fundo, que no caso dela tava, tipo, milímetros de uma artéria... um caso bem parecido. Assim. Eu amo esse caso também, por isso que eu quis falar um pouco dele, porque eu adoro o caso da Darlie, mas a comparação com o caso do Henry é justamente porque no caso dela, o DNA é o que mais incrimina ela. Sim. E no caso dele, o DNA não necessariamente... Nossa, é verdade. Porque não tinha o DNA dele, entendeu? Era por isso que esse paralelo que eu queria chegar. Eu ia falar justamente disso, que a defesa argumentou que a polícia não testou todas as pegadas. Eles testaram apenas 35 pegadas. E o número de pegadas era muito maior. E a polícia justificou porque as pegadas eram idênticas e elas faziam uma trilha. Então, nesse caso, não era necessário testar todas as pegadas. E a polícia coletou 215 amostras nos corpos, mas apenas 155 apresentaram resultado para algum DNA. Então, a defesa argumentou que não poderia ser descartada a hipótese de ter um DNA estranho na família, né? E parece que o laboratório que fez esses exames também não tinha certificação necessária. E o perito tinha sido reprovado no teste de proficiência. Então, a defesa argumentava que os testes de DNA não teriam credibilidade. Então, assim, é um caso que, vamos falar, a perícia cagou em várias coisas, né? Tem muitas falhas e a defesa se usa disso para defender o Henry, né? E também foi questionado aquele acionamento do alarme, que fala que às 13h37 constava ali no relatório de segurança do condomínio. E isso poderia sim indicar a presença de um invasor pulando o muro, né? E também, aí tem uma prova bem relevante que eu quero que a Juliane fale, das manchas de sangue na parede externa da casa. Havia 2 manchas de sangue na parede externa da casa do primeiro andar, e essas 2 manchas de sangue eram do sangue do Rudy, né, o irmão mais velho, que foi o primeiro a ser atacado. E essa parede ficava num trecho da casa que seria justamente uma possível rota de fuga, seria compatível com alguém que estava sujo do sangue dele, estivesse fugindo da casa e tivesse encostado na parede e ficado lá a transferência de sangue. Então, era esse é o argumento da defesa. Mas a polícia disse que, como essa parede ficava exatamente abaixo da janela em que o Rudy foi encontrado morto, o sangue do Rudy teria voado do segundo andar e parado na parede do primeiro andar. Eu achei isso muito bizarro. Nossa, gente, que acrobacia. Um sangue viajeiro, né? O Circo de Solé do sangue. Agora tem uma outra evidência que eu acho que é importante vocês saberem, que são, além de sangue, a gente sempre olha o quê? Fios de cabelo. DNA? Fios de cabelo, né? DNA cabelo. No geral. E existiam fios que não pertenciam às vítimas na cena do crime.
Mas poderiam ser de visitas, poderiam ser de pessoas que já estiveram anteriormente ali na cena do crime. Mas é importante saber que também existiam cabelos que não eram da família Van Breda. Então. E o Henry contou que estava utilizando a privada quando ouviu os gritos no irmão. E, de fato, havia fezes do Henry na privada. Ele não deu descarga. E a cueca dele estava suja de cocô. Então... Exato. É um caso também de problema de higiene também. Pode ser um problema de higiene. Mas foi aí que ele... Gente, você tá lá no banheiro. Daí você ouve alguém dentro da sua casa matando sua família. Eu acho que você meio que caga pra higiene. Exatamente, cadê? Ele literalmente cagou pra higiene nesse caso. Exato. Exatamente. Eu acho que você só coloca a calça e sai correndo pra ver o que é que tá acontecendo, pra você fugir. Você não vai ficar lá, vou me limpar e esperar o assassino vir aqui e me matar na privada ainda. Não, e a defesa usou isso para comprovar a história do Henry, né? Que estava muito assustado, que ele ouviu os gritos e saiu sem se limpar e sem dar descarga, né? E, claro, né? E ele, assim, quem que estaria ali fazendo o número 2 quando de repente pensou, eu vou ali na garagem pegar um machado e matar a minha família? Eu acho que ele não ia estar com tanta pressa que nem se limparia. Então, assim, isso de certa forma corrobora com a história do Henry, né? E a defesa se usa dessa freada, digamos assim. A freada jurídica. Uma freada jurídica. Ai, gente, é cada evidência. Pois é. Ai, gente. Imagina o júri ouvindo isso. Tem que ouvir, tipo... Porque julgamento é um processo super lento, super detalhado, super complicado. Eu acho que provavelmente eles usaram uns 40 minutos, 1 hora, só pra falar dessa freada, e o júri tem que sentar lá. E fazer cara de sério, né? Você tá lá... cara de sério, tipo... Evidência 76, a foto da freada. Aí você lá... Você tem que as falar, coisas que eu tenho que olhar, né? Então, mas a gente tem que saber um pouco também do histórico do Henry, né? E quando ele tinha... Não, acho que desde os 18 anos ele foi diagnosticado como portador de epilepsia mioclônica juvenil. Explica melhor aí, Juliana. Então, lembra que a gente falou da calma dele na ligação? Agora a gente vai ver uma possível explicação da calma dele, né? Um médico neurologista que testemunhou no julgamento disse que esse tipo de convulsão leva o paciente a perder a memória por algumas horas. Então, os desmaios e o lapso do tempo entre os ataques e a ligação do Henry teria sido, na verdade, resultado de uma convulsão do tipo tônico-clônico. E o comportamento extremamente calmo dele, da ligação para a emergência, seria característico de um estado pós-convulsão, chamado estado pós-ictal, que se caracteriza por um período de confusão mental, lentidão e diminuição das habilidades cognitivas. Isso também explicaria o porquê, no primeiro depoimento, Henry não deu alguns detalhes à polícia, como ter ouvido uma segunda voz de um homem desconhecido na cena do crime, né? Então, será que a calma dele foi por causa do estado clínico dele? Gente, assim, se eu tiver um ataque de pânico ou se eu tiver um ataque de ansiedade por 3 minutos, eu acho que eu já fico meio zoada da cabeça. Então, se você tem uma convulsão... ou se você apaga, se você desmaia, se você teve um momento traumático ou alguma coisa assim, eu acho que não é difícil imaginar que a pessoa acorde meio tansa, sabe? Meio zoada. Mas sei lá, ele não tava zoado, ele tava pleníssimo a voz dele Pois é. Não tava uma voz de, tipo, quem tava zonzo. Tipo, ele não tava, tipo, sei lá. Eu não sei, eu achei ele muito pleno na... O que ele tava bem articulado, né? Ele tava bem articulado, ele tava bem sóbrio, ele não tava nem atrapalhado, lúcido. Porque ele não tava naquele tipo, porque às vezes eu fico, até quando eu tô nervosa, às vezes eu fico, tipo, falando normal, mas meu raciocínio tá confuso por estar numa situação de estresse, sabe? Ele não tava nem assim, ele tava se expressando bem, tipo... Sei lá. Então, todos esses argumentos, principalmente esse da saúde do Henry, não convenceram o júri. E aos 23 anos, o Henry foi condenado a 3 prisões perpétuas
mais 15 pela tentativa de homicídio da irmã. E 1 ano por obstrução da justiça por ter auto-infligido os ferimentos e tentado enganar a justiça. Nossa, 3 prisões perpétuas, mais 1 ano. Mais 15 anos, né, pela tentativa de homicídio pela irmã e 1 ano pela obstrução da justiça, né? Mas ele continua se dizendo inocente e vem tentando aí apelar contra essa sentença. Mas no momento que ele recebeu o veredito, ele permaneceu da mesma forma que a ligação, pleno, calmo, sem demonstrar nenhuma emoção. O que também é bem estranho, vocês concordam? Sim. E a gente sabe que não é muito confiável, mas a irmã dele nunca lembrou de nada, assim, que pudesse ajudar ou atrapalhar o caso dele? Então, eu ia falar justamente disso, né? Não é só o Henry que defende a sua inocência. A irmã dele, a Marley, hoje ela tá totalmente recuperada, né? E ela também acredita totalmente na inocência do irmão. E ela recebeu sozinha uma herança de 12 milhões de libras. Eu tenho minhas teorias, que depois eu vou falar, acho que vocês têm as suas também. Mas assim, quem mais defende a inocência do Henry é a Danielle, que é a namorada dele, né? Diz que ela se recusa a acreditar que o namorado, que era carinhoso, compreensivo, tenha realizado esse crime aí tão cruel, né? E ela continua o namoro, mesmo com ele preso, e diz que ele é o grande amor da sua vida e que permanecerá ao lado dele. E aí? Comprometimento. Né? Bom, os amigos também testemunharam a favor do Henry, dizendo que ele era um menino tranquilo, que não dava preocupação para os pais, e que o único problema dos Van Breda, que eles tinham com filhos, era com a Marley, que ela tinha episódios ali de rebeldia, indisciplina, mas acho que nada muito grave ali, problemas comuns de adolescentes. Ela era mais jovem dos 3, né? E uma das tias do Henry, a Lenta, ela tem dado várias entrevistas também defendendo a inocência do sobrinho. E ela descreve o Henry como um rapaz calmo, carinhoso, que não tinha nenhum histórico de violência. E aponta ali uma falta de motivos para o sobrinho matar a família, né? Porque no final das contas ele não ganhou e não ganharia nada com isso, né? Tinha algum histórico de droga, de uso de droga? É isso que eu ia perguntar. Foi especulado sobre isso, porque o Henry, ele foi pego uma vez numa blitz junto com a namorada dele com um cigarro de maconha. E aí se especulou que ele era um usuário de drogas mais pesadas e que uma das possíveis razões é que ele teria brigado com os pais por me dar mais dinheiro para droga. Mas isso toda a família, todos os amigos dos pais do Henry negam completamente que ele teria usado drogas mais pesadas. E um rapaz de 20 anos, você pega uma vez com cigarro de maconha, não é nada surpreendente. Gente, maconha, pelo amor de Deus. Não. Sempre que, pelo menos quando eu pergunto de droga, pra mim é tipo crack, metanfetamina. Eu também, porque eu fiquei pensando também, tipo, porque por ser uma família muito rica, de repente tem esse negócio, e um dos filhos tá usando droga, ou tá se envolvendo com tráfico, ou tá se envolvendo com coisas que você não quer, e daí fica aquela tensão, vamos cortar o filho, não vamos, da briga. Sim. Eu Normalmente vou aproveitar uma deixa sua, Natália. Uma das especulações desse caso é que falam que o Henry, lembra que ele abandonou a faculdade? Sim. Uma das especulações é que ele teria abandonado para entrar num programa de reabilitação. Mas a família nega. E, assim, considerando todo esse cenário que a gente falou, a herança da família como um possível motivo, vamos pensar, não faria sentido ele deixar a Marley viva, né? Embora que ela sobreviveu ali quase que como um milagre, né? Mas ele sabia que ela estava viva, tanto que nas ligações ele fala, ela tá se mexendo, ela tá viva. Eu acho que se ele teve aí essas 2 horas e pouco para se livrar de todo mundo, como era o objetivo que se pensa, por que ele deixou ela viva? É muito estranho, né? Porque é um risco que você não corre se você tentou matar sua irmã. Ou que se ela viu você matando a sua família, é um risco que você não vai correr, tipo, ela acordar e lembrar. Eu não sei, eu pensei quando falaram que ele teve essas 2 horas e meia, que ele ficou esperando ela morrer naturalmente. Pra ele falar que, tipo, pra ter exatamente esse argumento a favor dele. Tipo, quando eu chamei a polícia, tava todo mundo. Ela estava viva e ela morreu no caminho, não sei. Porque a gente tem algum histórico de gente que faz isso, né? Que, tipo, a pessoa praticamente chega morta no hospital.
Ou, tipo, eles desligam as máquinas quando a pessoa tá no hospital. Então, agora voltando para a saúde do Henry, né? A saúde dele, que a gente falou do caso de drogas, mas também tem uma especulação que ele também teria trancado a faculdade para tratar um tumor pré-frontal no cérebro. E alguns especialistas dizem que esse tumor pode afetar o comportamento e induzir impulsos violentos. Mas a família também nega isso e diz apenas que o Henry fez exames médicos no cérebro devido às convulsões que ele tinha. Então, algo que me incomoda profundamente nesse caso é que todas as hipóteses que foram levantadas, tanto pela polícia, quanto pela mídia, quanto por pessoas que cobriram esse caso, foi que ou é o Henry ou é alguém de fora do condomínio. Nunca ninguém pensou e se for um vizinho? Alguém do condomínio que sabe aonde tem câmera, que conhece a rotina da patrulha e que de repente só queria matar, porque estava com vontade de matar alguém. Porque tinha alguma treta, a gente vive vendo essas tretas de vizinho que tomam proporções inimagináveis. Absurdas, Exato. Sim. E eu fiquei pensando... E daí, se fosse um vizinho que não tivesse planejado muito, mas que simplesmente tivesse... Que teve um dia de fúria. Dia de fúria porque deu treta na vizinhança, ele estava frustrado, faz sentido que ele não tenha planejado e carregado alguma arma de casa, que ele achou alguma coisa na casa da família. Até porque se ele usasse uma arma da própria casa, poderia ser mais comprometedor, porque aí ele usaria uma faca que seria compatível com o kit de facas que ele tinha e faria algum sentido. E eu fiquei pensando também que naquela noite, lembra que o Rudy saiu para correr? Né? O Rudy sai para correr. Será que o Rudy não tretou com alguém nesse caminho? Assim, alguém com carro, alguém que ele buzinou? Porque ele foi a primeira vítima. E geralmente a primeira vítima... É o alvo, né? É o principal alvo. Aí eu fiquei imaginando se ele não tratou com alguém. E outra teoria que eu fiquei fazendo na minha cabeça, gente, isso é só minha teoria, não li em lugar nenhum, é só da minha cabeça. É que o Rudy, ele também era bem bonito, sabe? Vou mandar uma foto pra vocês dele. E se ele não tava tendo um caso com alguma Desperate Housewives lá do condomínio, né? Sim. E aí alguém não ficou com raiva dele. E aí, como o Henry teve uma convulsão, de repente o cara falou, deixa esse maluco aí vivo, é bom que vão botar a culpa nele, sabe? Porque o cara tava tendo uma convulsão ali na hora, então por que finalizar ele? Até porque, eu não sei se vocês já viram alguém tendo uma crise convulsiva. Para quem nunca viu, pode ser um pouco assustador, porque a pessoa fica se debatendo, então de repente ele, deixa esse maluco aí tendo uma convulsão e vazou. Ou, de repente, a pessoa achou que ele estava morrendo. Pode ser. Que ele estava convulsionando, tipo, ou que ele estava tendo, sei lá, faltando oxigênio, e por isso que ele estava convulsionando, que ele ia morrer. Sim, sufocar e vai começar, sei lá, a tremer, a se debater, e a pessoa deixou ele por morto. Mas ele sobreviveu, porque ele só estava tendo uma convulsão. Pode ser. Entre aspas, só, né? É que eu acho que não pode ter sido uma única pessoa, cara. Porque matar 4 adultos, ou praticamente matar, né? Tipo, achar que matou. Tipo, é muita coisa, muita violência para que não tenha nem marcas de defesa. Imagina, vamos pensar, gente, que o pai e a mãe foi acudir o Rudy lá no momento que ele estava levando as machadadas. Meu, ia ter resquícios nas unhas dessas vítimas do possível agressor. Ia ter marcas de defesa que não tem praticamente, porque teria um DNA de uma pessoa. Teria que ter DNA do próprio Henry na unha deles, cabelo, puxar cabelo. A primeira reação que você tem de defesa é essa. O que eu tendo a imaginar é que foi um crime assim que, tipo, mais de uma pessoa cometeu, que eles estavam realmente prontos para cometer um crime, tipo, com roupas, com luvas, para não deixar um DNA. E que foi mais de uma, como eu falei, e que eles pegaram eles no momento desprevenido. Se elas estavam de dormir, todo mundo na cama, e aí atacou um, atacou outro, aí veio já os outros, a família, atacou a família, e ficou aquela cena de caos. Pode ser que eles se desesperaram, o cara foi só para roubar, e aí ouviu um alarme, esse alarme que tocou às 3 da manhã, pode ser que ouviu um carro na rua. Tanta coisa pode acontecer e a pessoa desistiu de cometer aquele crime e simplesmente foi embora. Eu realmente acredito na inocência do Henry. Apesar de todas essas evidências, da calma, de tudo mais, eu não consigo achar provas suficientes para botar um cara desse numa prisão perpétua, sabe?
Eu acho que é um caso emblemático. O Henry, ele tá pagando por esse crime que todo mundo defende ele, a própria irmã, que é a única sobrevivente que não tá pagando por esse crime. Eu também acho que ela não tem nenhum envolvimento, ela quase morreu, ela realmente foi mais uma vítima disso tudo, mas porque apenas apontarem para o Henry, né? Ele teve esse lapso de tempo, ele não procurou auxílio da forma correta, ele estava ali numa situação que o deixou mais comprometedora para ele, mas eu mesmo assim eu não consigo achar indícios para botar esse cara nessa prisão perpétua do jeito que ele tá. É que eu realmente não manjo muito dos critérios na África do Sul, mas se fosse, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, você não tem indício pra afirmar, tipo, beyond a reasonable doubt, né? Além de uma dúvida razoável que foi ele, realmente não dá. Não, e assim, duas coisas que eu acho interessante falar. Uma é que quando a polícia desconfia de alguém e vai direto nessa pessoa, aquela visão de túnel, né? Que eles falam que você só vê uma pessoa. E daí todas as outras todas as provas que você acha que não cabem naquela narrativa, que não acusam aquela pessoa, acabam sendo ignoradas. Isso acontece muito isso acontece muito em departamentos de polícia do mundo todo. Não é algo incomum você suspeitar de alguém e ir direto nessa pessoa e acabar não vendo e não reconhecendo outras provas que desprovem a sua narrativa. Outra coisa naquele caso do Adnan Syed, do Serial, que a gente vai inclusive fazer um episódio sobre, um dos advogados do Innocence Project, se não me engano, falou que ninguém é mais inútil do que uma pessoa inocente. Porque a pessoa culpada, quando a polícia vai interrogar ela já tem um álibi. Porque ela fez. Então ela já começou a explicar, na cabeça dela, já começou a explicar. E ela já começou a tentar buscar provas de que não foi ela. A pessoa inocente, ela vai chegar no interrogatório da polícia, a polícia vai começar a questionar ela e ela vai se confundir, ela não lembra de nada, ela não lembra do que ela fez, porque, tipo, se eu te perguntar o que você fez na quinta-feira passada, você vai saber responder, tipo, 3 horas eu fiz isso, 2 horas eu fiz... Gente, eu não sei o que eu fiz ontem. Se você pedir os horários do que eu fiz ontem, eu não tenho ideia de que se foi 3 horas ou 4 horas da tarde ou 5 da tarde. Então, a pessoa que ela não tem uma razão para lembrar de dias anteriores, ela normalmente é inútil, ela não vai lembrar de absolutamente nada. E é por isso que pessoas inocentes normalmente se confundem, pessoas inocentes trocam de história, pessoas inocentes confessam às vezes coisas que eles nem fizeram porque eles acham que eles não lembram e acabam sendo convencidos de que deve ter sido eu devo ter feito isso, eu não lembro. Então, ninguém é mais inútil do que uma pessoa inocente. Uma pessoa inocente. Nunca te ocorreu que você ia precisar juntar informações sobre onde você estava e o que você estava fazendo, né? Então, é isso. Eu acho que ele é inocente, gente, na boa. E se ele não for inocente, a gente não tem prova suficiente para condenar ele. Pois é. Justamente, esse é um caso bem polêmico que se fala justamente sobre isso, né? Que eu acho que ele merecia um segundo julgamento, mas acho que não tendo provas, isso é pouco provável, né, Ju? Sim. Se tivesse, por exemplo, aparecesse um DNA de uma outra pessoa agora, assim, se aparecesse alguma prova, acredito que eles teriam como reabrir esse caso, mas parece que... Será que o Projeto Inocência atua na África do Sul? Porque eu acho que precisavam fazer o que estão fazendo com o caso da Darlie agora, que é, tipo, repetir todos os DNAs, assim, com uma tecnologia mais moderna, para realmente ver se tem algo ou não. Porque eu acho que... Ou, de repente, como você falou, aumentar o leque de suspeitos, né? Ver o que os vizinhos estavam fazendo. Exato. Ver se alguém tratou ver por onde o cara corria. Pois é. E aí até eu gostaria de indicar para os ouvintes, né, e para vocês também, para ouvir um outro caso que a gente fez no canal, que é o episódio 62, é o Jeffrey McDonald e os homicídios de Fort Bragg, que tem vários elementos também parecidos, tem arma da própria casa, pegadas em sangue, mas também tem uma contradição, né, porque a gente até estava falando
dessa questão de que todo mundo acredita que a pessoa é inocente. Nesse caso, todo mundo também acreditava que o Jeffrey era inocente, mas talvez não seja, sabe? Aí eu recomendo que os ouvintes ouçam esse caso, porque ele tem semelhanças também. E, gente, adorei gravar com vocês. Fiquei muito feliz aqui na companhia. A gente amou também. Eu sou muito fã da Rei e da Natália, então pra mim é um prazer ter vocês aqui. Gente, eu tô que nem a Nazaré. Eu tô o meme da Nazaré com esse caso. Eu tô tipo... Eu tô tentando também... Eu tô... Eu não consigo ver favoritos, que a gente fica pensando, e o pior de tudo, Ju, é que eu já tinha ouvido esse caso em um outro podcast, como eu falei, já tinha ouvido a ligação, e daquele podcast eu saí pensando que ele era culpado. Então, eu vi esse caso no Dead Chapter, que é um youtuber irlandês, e eu saí com a impressão de que ele era culpado também. Então, mas agora que você tá contando, dividindo, e eu prestei mais atenção, e do jeito que você contou de uma maneira imparcial, realmente, eu não sei, eu não consigo dizer que ele é culpado, sinceramente. Eu não tenho... faltam evidências na minha cabeça, tipo, consigo... Então, porque tudo que ele fala meio que tem uma explicação, né? Pois é, eu também vi vários casos, até de youtubers brasileiros, e que parecem que quer mostrar, assim, a psicologia de alguém que mata a família, né? A Suzanne Richthofen, da África do Sul. E aí, quando eu encontrei o canal dessa advogada, que é a Tracy Stewart, ela não coloca a opinião dela em momento algum. Ela fala, né, que a justiça tem a balança, é o símbolo da justiça, que o objetivo dela é justamente botar o que os dois lados falaram, para que o ouvinte consiga ter a sua própria opinião. E aí eu mesmo mudei minha opinião, porque quando eu comecei a escrever esse caso, eu também achava que ele era culpado e ponto. E aí, quando eu fui vendo, gente, será que não? Aí eu comecei a me interessar mais ainda, achar mais interessante, principalmente por ser uma collab, que a gente consegue ouvir a opinião também das outras pessoas. E eu que comecei a fazer um caso achando que era um assassino da família, né? Comecei a ter dúvidas razoáveis. Eu tô bem dividida também. Esses são os melhores casos. Esses são os melhores casos. Eu também acho, adoro. Eu também adoro esses casos. E o pior de tudo é que daí eu vou pro outro extremo. E daí eu começo a tipo, pesquisar todas as provas do porquê ele é inocente. E eu vou arriscar peixeira em qualquer... Tipo, sabe? Já vou brigar com qualquer um que fale o contrário. Daí eu fico insuportável que defende o povo. Ai, não, agora toda vez que eu estiver, tipo, lavando louça, vai ser esse caso e o do cara que saiu pra comprar batata e nunca mais voltou. Vai ser momentos que eu vou parar e pensar, e agora? O que será que realmente aconteceu naquele dia? Eu indiquei pra vocês, no último episódio que a gente fez a collab no canal de vocês, um episódio nosso no Starter Pack, para quem quer conhecer. E para quem é ouvinte do Drink com Crime, que quer conhecer o Pátria Amada Criminal, qual caso que vocês recomendam? Assim, que vocês falam, esse é o meu favorito, meu xodó. Ai, gente, eu particularmente vou puxar meu próprio saco nesse... Tem dois casos. Um é o da Renata, que é o... Então eu posso falar, como ouvinte número 1, um caso que eu amo de Pátria. Sim! Foi o primeiro caso da Renata, porque eu me apaixonei pela Renata. Eu fiquei muito fã da Renata, que foi o caso da... Skarlova. Fala o nome dela, porque o nome da mulher é muito complicado. Fala pra mim, Renata, qual é o nome dela? Bárbara Skarlova, a órfã de Taubaté. Gente, eu amei esse episódio. Quando eu ouvi, eu falei assim, gente, essa nova roxa é muito maravilhosa. Fiquei apaixonada. Muito. Gente, eu vou puxar o saco da Renata também. Ela é tão insuportável que ela, quando eu vou... toda vez que eu edito o episódio dela, eu vou falar, olha, esse é o seu lembrete de que é maravilhoso editar episódio seu. Porque a Renata, ela fala tão bem e ela praticamente não gagueja, ela tem uma comunicação tão boa que eu praticamente não preciso editar. Eu deixo o episódio rolando só pra ver, sabe, se o som tá sincronizado. Eu não preciso cortar praticamente nada. Assim a tia fica sem graça. Mas ela é real, gente. Ela tem o nosso episódio da Bárbara. Bárbara é o episódio 28, é o primeiro episódio da Renata. A Renata também era ouvinte do Pátria Amada, que também virou host, porque ela é fantástica. Mas eu recomendo também um da Nath, que é o da Mama Leonarda Cianciula,
que é um caso histórico que ela mandou muito bem. Eu nem tava no podcast ainda quando ela fez esse caso. Sim, é verdade. Também eu gostei muito desse caso. Também um outro inesquecível é o Billy da Cumbuca. O Billy da Cumbuca! Maravilhoso, o Billy da Cumbuca. Eu já ouvi. O Billy da Cumbuca. Agora, eu vou puxar o meu próprio saco no sentido de, se você gosta de pesadão, se você gosta daqueles casos que fazem você passar mal, eu acho que o da Michelle Notek foi um dos que eu particularmente mais gostei de fazer, porque foi de um livro maravilhoso, extremamente bem escrito, do Greg Olson, e eu acho que essa pessoa, a história é tão bizarra, sabe, do segredo de família, que eu acho que vale a pena ler. Que eu acho que vale a pena ouvir, gente. Ah, não, esse caso é muito bom, mas ele é bem pesado. Sim, ele é bem pesado. Se você curte pesadão. Mas é engraçado que eu gostei do da Mama Leonarda porque eu não achei ele tão pesado. Ele é um caso que ele é pesado, mas como ele é antigo, eu não sei porquê, mas acho que caso que aconteceu faz muito tempo, assim, tipo, século passado e tal, o gore não é tão assustador, assim, quanto os casos Não, recentes. fica uma coisa meio... Você consegue dissociar, né? Você consegue dissociar um pouco, que era outro tempo, você pensar, o mundo era diferente naquela época. Sim, a Mama Leonarda é a Leonarda Tinjulia que fazia sabão com as vítimas, a saponificadora, sim. Então, recomendamos. Mas a gente tá chegando no 100º episódio, então tem muito caso legal, né? Puxando o nosso próprio saco, tem muito caso legal, e a gente tem episódios toda segunda-feira, e a gente tem um canal no YouTube com vídeos todos os domingos, e alguns bônus aqui e ali, uns curtinhas aqui e ali, então confere a gente no YouTube também, gente. Então, o episódio 98 vai estar nós 4, contando o caso de Bob Dunbar. Bob Dunbar. Bem legal, bem interessante o caso também. Então, tem que correr lá no Patramada Podcast para ouvir. E aqui no Drink com Crime, a gente vai ouvir. Vocês podem ouvir. A gente só fez caso que foi solucionado, mas não foi, né? Desculpa de cortar. Mas a gente teve um tema. Exato. Foi resolvido, só que não. Casos misteriosos, com dúvidas razoáveis, meus preferidos. Eu também gosto. Gente, muito obrigada por receber a gente. Eu adorei gravar com vocês. Essa foi uma das minhas collabs favoritas, de verdade. Sim. E obrigada de verdade. Eu tô super empolgada agora pra ir pra fazer a True Crime Con, que ainda não aconteceu no momento desta gravação. Então, eu tô super empolgada pra ver vocês lá. Vai ser bem legal. Vai. Sim, vai ser ótimo. Adorei, gente. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau, jovens. Beijo. Tchau, pessoas. Sejam bons. Não matem seus pais. E busquem conhecimento, não matem ninguém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.